Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais, complexas e influentes de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. A vida dele é essa mistura maluca, sabe? De pura genialidade, de reformas que mudaram o mundo para sempre. E claro, de uma queda que foi, nossa, dramática demais. É bem isso. Essa é a trajetória de uma ambição e de um poder que virou a Europa de cabeça para baixo. E o ponto-chave aqui é justamente esse. Como é que uma pessoa consegue chegar tão alto e depois cair de um jeito tão, mas tão espetacular? Beleza, então vamos entender isso. Tudo, mas tudo mesmo, começa com a habilidade militar dele, que era fora do comum. É bom lembrar, antes de ser imperador, Napoleão era um general. E não um general qualquer. Ele foi o cara que praticamente reescreveu as regras da guerra, bem no meio do caos que foi a Revolução Francesa. E olha que interessante, ele não era um sangue azul, sabe? Não veio daquela alta nobreza francesa. Pelo contrário, nasceu na Córcega, numa família da pequena nobreza italiana. O talento dele era basicamente tudo o que ele tinha. E desde cedo, na escola militar, ele já se destacava, principalmente em matemática e artilharia. E, nossa, como essas duas coisas foram cruciais para as vitórias dele mais tarde. E a subida dele foi um foguete. Pensa só, em 6 aninhos, ele foi de um oficial que ninguém conhecia para o homem mais poderoso da França. Com 24 anos, o cara já era o general. As vitórias dele lá na Itália o transformaram num herói nacional. E mesmo com os perrengues na campanha do Egito, a imagem política dele na França só cresceu, preparando o terreno para o famoso golpe de 18 de Brumário, que foi a tomada de poder que colocou ele no topo como o novo líder da França. Beleza, então ele chegou ao poder. E agora? Bom, com o poder na mão, Napoleão não ia se contentar em ser só mais um governante, né? Claro que não. Ele tinha uma visão imperial. Ele estava pronto para pegar o mapa da Europa e, literalmente, redesenhar o continente do jeito dele. E se alguém duvidava da audácia dele, esse momento aqui acaba com a dúvida. Pensa na cena. Em 1804, na frente do Papa, ele simplesmente pega a coroa e ele mesmo se coroa imperador. A mensagem não podia ser mais clara. O meu poder vem de mim, não de Deus, não da igreja. E ali nasceu o Império Francês. E falando em poder, se ainda existe alguma dúvida sobre o gênio militar de Napoleão, a Batalha de Austerlitz, em 1805, botou um ponto final nisso. É considerada a obra-prima tática dele, pura arte da guerra. Ele conseguiu enganar e simplesmente esmagar os exércitos da Rússia e da Áustria juntos. Foi ali que ele cravou a reputação de invencível e deixou claro quem mandava na Europa continental. E dá uma olhada no tamanho desse domínio por volta de 1811. O Império Francês cobria quase toda a Europa continental. O controle era feito de várias formas, né? Tinha territórios que eram parte da França mesmo, outros ele colocava parentes para governar e ainda tinha os estados dependentes e os aliados à força. Era um sistema bem complexo que, no fundo, só se mantinha de pé por causa da força militar dele. Mas olha, a história de Napoleão não é só guerra, não. Seria muito simples pensar assim. Ele também foi um baita administrador, um reformador com uma visão de futuro impressionante. E o legado que ele deixou nessa área, talvez seja tão importante e duradouro quanto as vitórias militares. E a joia da coroa dessas reformas é, sem dúvida, o Código Napoleônico. Pensa na revolução que foi isso. Pela primeira vez existia um conjunto de leis único, claro, laico, que valia para todo mundo. Chega daquela bagunça de leis feudais, de privilégio por ter nascido em berço de ouro. A justiça ficou mais previsível, mais acessível, e a influência disso foi tão gigantesca que moldou leis no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E não foi só o código, não. Ele modernizou a França em um monte de áreas. Criou o Banco da França para dar uma estabilizada na economia, meteu a mão para reformar a educação, centralizou a administração do país para tudo funcionar melhor. Basicamente, ele estava construindo as fundações de um Estado moderno. Mas, como em toda grande história, especialmente as que parecem tragédias gregas, a mesma ambição que levou Napoleão ao topo foi o que acabou cavando o buraco dele. É aqui que a história dá aquela virada, e a queda começa. 600 mil homens. Esse era o tamanho do exército que Napoleão juntou para invadir a Rússia em 1812. Era um dos maiores exércitos que a Europa já tinha visto. Uma aposta gigantesca. Tudo isso movido pela necessidade de obrigar o czar russo a obedecer. Agora, segura essa. Desses 600 mil, sobraram cerca de 10 mil. Só isso.
O inverno russo, que é brutal, e a tática de terra arrasada dos russos simplesmente aniquilaram o exército dele, a chamada Grande Armée. Foi o maior erro estratégico da vida de Napoleão. E foi, sem dúvida, o começo do fim. Depois do desastre na Rússia, tudo desmoronou e muito rápido. Ele foi forçado a abrir mão do trono, foi exilado na ilha de Elba, mas Napoleão não seria Napoleão sem um último ato de pura teimosia e audácia, né? Ele escapou, voltou para a França, retomou poder, mas esse retorno, que ficou conhecido como 100 dias, durou pouco. A derrota final e definitiva veio na Batalha de Waterloo, e daí não teve mais volta. Exílio de novo, dessa vez na ilha de Santa Helena, bem longe de tudo, onde ele acabou morrendo. Então tá, depois de tudo isso, como é que a gente olha para Napoleão hoje? Qual é o legado dele? Reformador ou belicista? A resposta, claro, não é nada simples. O legado dele é cheio de mais e porém. É uma dualidade que é fascinante. É um reflexo das contradições da vida dele. Porque, pensa bem, por um lado, ele foi um modernizador, o cara que espalhou os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. Mas, por outro lado, as guerras dele causaram a morte de milhões de pessoas e deixaram o continente instável por décadas. Ele é, ao mesmo tempo, um construtor e um destruidor. E essa contradição toda está na personalidade dele. Dizem que ele trabalhava até 18 horas por dia. Imagina isso! Era um cara extremamente disciplinado, ambicioso, um estrategista visionário. E foram justamente essa disciplina e essa ambição sem limites a chave tanto para o sucesso absurdo quanto para a queda espetacular. E só pra gente acabar com o mito de uma vez por todas. Aquela história de que o Napoleão era baixinho, pura fofoca. Na verdade, foi propaganda britânica na época e também uma confusão entre as unidades de medida da França e da Inglaterra. Com 1,68 m de altura, ele tinha uma estatura totalmente na média para um homem daquele tempo. E a gente termina com essa provocação. Gênio ou tirano? O que define um legado, no final das contas? Talvez a resposta seja que ele foi os dois. A história de Napoleão obriga a gente a pensar sobre isso, sobre como julgamos essas figuras gigantes da história e o que, no fim, realmente fica. Esse canal cresce com você. Comenta aqui qual assunto você quer aprender. Será um prazer pesquisar, preparar e trazer o resumo em vídeo. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.